Graça e paz. É uma alegria mais uma vez podermos compartilhar da palavra de Deus. E eu gostaria, nesse dia, trazer a mensagem de Romanos no capítulo 1, do verso 8 ao verso 17. Romanos no capítulo 1, verso 8 a 17. O tema que eu quero propor para nós falarmos nesse dia é: Deus salva os eleitos da ira através do poder do Evangelho. Deus salva os eleitos da ira de Deus através do poder do Evangelho. Vamos então ler o texto bíblico de Romanos, no capítulo 1, do verso 8 ao verso 17. Você que está assistindo, por favor, abre a sua Bíblia e acompanhe a leitura da mesma. Diz assim a palavra de Deus. Verso 8: Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, que é Jesus, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tendo sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Eu queria iniciar, antes de nós orarmos, uma palavra que me chama a atenção, do livro do A.W. Tozer, Recuperando o Cristianismo, uma frase muito atual nos dias de hoje. Eu estou aqui na igreja, fazendo esse vídeo, para que alcance o maior número de pessoas, e olhando para os bancos vazios. E a frase do A.W. Tozer diz o seguinte, na página 161, pregarei a palavra, nem que seja para bancos vazios. Pregarei a palavra, nem que seja para bancos vazios. Eu estou olhando aqui para a igreja e os bancos estão vazios, mas a palavra não. A palavra, ela está solta e nós cremos que essa palavra, o Evangelho do Senhor Jesus, tem poder sim para mudar, transformar as nossas vidas. Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez pela palavra que lemos. Pedimos mais uma vez, ó Deus, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração. E que, ó Deus, as pessoas que vão assistir esse vídeo, elas possam ser impactadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Assim nós oramos, em nome e por amor a Cristo. Amém e amém. Deus salva os eleitos da ira de Deus, através do poder do Evangelho. A primeira coisa que nós temos que destacar é a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é uma defesa do Evangelho da graça de Deus.
A carta aos Romanos, ela influencia a teologia protestante. A carta aos Romanos, segundo o grande pastor protestante presbiteriano chamado Francis Schaeffer, diz que a mesma carta, essa carta que nós lemos, ela era estudada nas escolas de direito dos Estados Unidos da América, com o objetivo de ensinar os alunos a aprender a argumentar. O grande pastor reformador chamado Lutero, Martim Lutero, ele afirmou que a carta aos Romanos era o mais puro evangelho de Cristo Jesus. Cito também o grande doutor da Igreja do Ocidente, Santo Agostinho, que diz, lendo a carta aos Romanos, no ano 386, lendo Romanos capítulo 13, verso 13 e 14, segundo o relato de Santo Agostinho, quando ele leu este livro, esse capítulo com esses versículos, os seus olhos foram iluminados, o seu coração foi alcançado e Agostinho foi transformado pelo poder do Evangelho. Eu gostaria de citar mais um grande nome na história, chamado John Wesley. Aconteceu em 24 de maio de 1738, John Wesley estava meio desanimado e ele foi numa reunião, mesmo contra a sua vontade, em Londres. E segundo a história diz que John Wesley relata em seu diário que por volta das 8h45 da manhã, quando ele começou a ouvir uma mensagem sobre o prefácio de Lutero, a carta aos Romanos, John Wesley foi impactado, John Wesley se rendeu em lágrimas e John Wesley entregou de fato a sua vida por completo ao senhorio de Jesus Cristo. Nós aprendemos que o livro de Romanos, esta carta que o apóstolo Paulo escreveu, alguns pontos importantes, como a ira de Deus, como a unidade da igreja, como o pecado universal de todos os homens, como a justiça de Deus no Evangelho, a justificação pela fé, a soberania de Deus, a eleição, a predestinação e a exaltação de Deus por meio de Cristo Jesus. Neste dia, eu gostaria de tratar da gloriosa doutrina da justificação pela fé, que é a essência do verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero destacar o verso 14 ao verso 16. O apóstolo Paulo, ele vai falar da importância que tem o Evangelho para ele. Ele diz no verso 14, primeiro, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Verso 15, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Paulo fala três coisas importantes, no verso 14, 15, 16, ele fala, eu sou devedor do Evangelho, eu estou pronto para pregar o Evangelho, e eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus. Três verdades fundamentais de alguém que foi alcançado, de alguém que foi resgatado, de alguém que foi libertado e de alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. Paulo se considera como um devedor, como um servo. Ele mesmo diz, eu estou pronto para pregar, eu estou pronto para anunciar, eu estou pronto para proclamar em alta voz que Jesus Cristo é o Senhor. Como introdução, quando você vai ler a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver que Paulo vai pregar em Roma. E teremos aqui uma questão importante para destacar, que a Roma do primeiro século era a capital do império. E quando nós olhamos para a biografia de Paulo, nós percebemos que ele não desperdiçava o seu tempo com as coisas daquele mundo. Paulo não perdia a oportunidade de anunciar. Nós vemos na sua biografia que Paulo pregava em prisão, Paulo pregava nas sinagogas, Paulo pregava nas cortes, Paulo pregava nos lares, Paulo pregava na praça, Paulo pregava
com fartura, Paulo pregava quando ele estava pobre. Ele mesmo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 16, Paulo diz, ai de mim. Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o santo evangelho de Jesus Cristo. Pregar o evangelho era a grande paixão do apóstolo Paulo. Pregar o evangelho era a razão principal da vida de Paulo. Nós podemos destacar que o evangelho estava no DNA do apóstolo Paulo. O evangelho corria pelo sangue de Paulo. E nós percebemos que Paulo, na prática, ele deu a vida pelo evangelho. Ele foi preso pelo evangelho. Ele sofreu pelo evangelho. E ele morre pelo evangelho. Em Atos, no capítulo 20, o verso 24, diz assim: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Deus havia confiado o evangelho a Paulo como um tesouro, na qual ele deveria compartilhar, espalhando essa boa notícia a todos, que Jesus Cristo é o Senhor, seja em Roma, seja na Europa, ou seja em qualquer parte do mundo. Paulo tinha o intuito de anunciar, de proclamar, de falar que só Jesus Cristo é o Senhor. E quando eu olho para a vida de Paulo, quando olho para esse texto que nós lemos de Romanos, você que está me assistindo, que já foi alcançado pelo poder do Evangelho, você também deveria, assim como Paulo, se sentir devedor e pregar, e anunciar, e proclamar que só Jesus Cristo é o Senhor. Por que eu digo isso? Porque nós aprendemos que sonegar é crime de apropriação indébita. Segundo, o Evangelho não pertence somente a nós. O Evangelho é para ser proclamado. O Evangelho é para ser comunicado. O Evangelho tem que ser espalhado. O Evangelho tem que chegar às pessoas. E eu aprendo que quando eu deixo de pregar o santo Evangelho do meu Senhor, eu estou tendo um ato vergonhoso. Porque a Bíblia nos ensina que todos aqueles que foram alcançados pelo amor e pela graça de Jesus deveria sim proclamar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não é uma questão de sentimento, é um dever sagrado. É um chamado para todos aqueles que foram alcançados pela graça do Evangelho. Em terceiro lugar, Paulo disse que não tem vergonha do Evangelho. Nós podemos ver que Paulo teria vários motivos para ter vergonha do Evangelho. Um deles seria que o Evangelho é sobre alguém, sobre uma pessoa. O Evangelho é sobre a pessoa de Jesus. Quem era Jesus? Jesus ele é identificado como um judeu. Jesus era um filho de carpinteiro. Jesus era um judeu pobre. Jesus ele foi preso. Jesus ele foi crucificado e morto no meio de 2 ladrões. Os romanos eles não tinham nenhuma apreciação pelos judeus. A crucificação era a forma de execução mais abjeta que tinha naquela época. Detalhe, reservada para os piores criminosos. Além disso, a cidade de Roma era uma cidade extremamente altiva, soberba, orgulhosa. E os cristãos eram a minoria. Pense. E eu pergunto, para nós pensarmos, como seria anunciar o Evangelho numa sociedade como Roma? Pervertida, orgulhosa, soberba e cheia de si mesma.
A sociedade em Roma, como nos dias de hoje, tinha muito dos chamados sábios intelectuais, que nutriam um certo desprezo pelo Evangelho. O terceiro motivo é que o Evangelho, ele é centralizado na pessoa e na obra de Cristo na cruz do Calvário. E nós devemos lembrar que a cruz era vista com desdém, tanto por judeus como pelos gregos, pelos gentios e principalmente pelos romanos. Para os gregos era a cruz loucura, para os judeus a cruz era um escândalo. E nós devemos lembrar que Jesus foi morto numa cruz. Isso já era um motivo de desprezo, de escândalo, de zombaria. E a pergunta para nós pensarmos: será que seria fácil? Seria fácil Paulo anunciar, compartilhar, proclamar o Evangelho numa cultura que tinha desprezo pela cruz? No entanto, Paulo dizia que a fraqueza de Deus era mais forte que a força de todos os poderosos. Paulo mesmo diz que a loucura de Deus era mais sábia que a sabedoria daqueles que se achavam entendidos. Portanto, aprove a Deus salvar. Deus salva o homem somente de uma forma. Deus salva o homem segundo a palavra de Deus, pela loucura da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, aquele que foi morto na cruz, mas vive, foi ressuscitado, está à destra de Deus Pai e virá novamente para nos resgatar. Esse é o Evangelho, poder de Deus. O que Paulo passou por causa do Evangelho? Tem hora que eu fico me pensando, questionando, olhando para o Evangelho que é pregado nos dias de hoje, que nada sofre, que não tem preço, que é um Evangelho fácil. Eu pergunto, o que nós estamos fazendo com o Evangelho de Jesus? Será que nós estamos sendo perseguidos pelo Evangelho, por causa do Evangelho? Será? Ou será que o nosso cristianismo é um cristianismo bem dócil? Que tipo de Evangelho eu e você temos proclamado ou vivido? Esta é a pergunta. Será que nós temos sofrido por causa do Evangelho? Se nós olharmos o contexto hoje, da pandemia, nessa situação de não podemos abrir igreja, sendo ela essencial, sim, podemos dizer que estamos sofrendo algum certo tipo de perseguição. Mas Paulo sofreu muito mais que isso. Paulo foi perseguido em Damasco, Paulo foi rejeitado em Jerusalém, Paulo foi apedrejado em Listra, Paulo foi açoitado em Filipos, Paulo foi chotado de Tessalônica, Paulo foi chamado de tagarela em Atenas. Tudo por causa do Santo Evangelho. Nós podemos dizer que Paulo enfrentou lutas ferrenhas, muito além das suas forças. E além disso, Paulo enfrenta prisão. E Paulo vai para o martírio. Paulo vai para a prisão. Paulo fica abandonado. E Paulo vai ser morto por causa da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Será que você tem vergonha do Evangelho? Ou você está proclamando o Evangelho, anunciando o Evangelho, compartilhando o Evangelho do Senhor Jesus? É loucura, sim, como diz a palavra de Deus, mas é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
É essa mensagem que salva, é essa mensagem que liberta, que cura, que transforma, que redime, que justifica. E é essa mensagem que leva o pecador para a eternidade. É essa mensagem que vai mostrar que toda a ira de Deus era para ser sobre nós, mas vem sobre Cristo. E Cristo nos justifica. Cristo recebe a ira de Deus sobre Ele. Ele morre na cruz para que nós recebêssemos vida e vida eterna. O que nós temos feito com o tesouro? Com esse tesouro? Com esse Evangelho? É lamentável como muitos têm tratado o Evangelho. Muitas vezes é uma vergonha. É uma vergonha como muitas pessoas se dizem que são cristãos, mas não vivem, não encarnam na prática o que é viver o Evangelho de Jesus. Para muitos, o Evangelho não passa de uma coisa barata, fria, fácil. E nós vemos, e principalmente hoje, de forma muito abundante, que as pessoas parecem que proclamam, professam uma fé, mas uma fé que não tem vida, uma fé que não sofre, uma fé que a pessoa não tem coragem de abrir mão de nada, nem para gastar algum tempo na presença de Deus. E eu confesso, irmãos, que isso não é o Evangelho. Porque quando nós vemos e olhamos para a vida de Paulo, nós vemos um homem que foi alcançado, e quando ele é alcançado pelo Evangelho de Jesus, ele se coloca à disposição, ele se sente devedor, ele se anuncia o Evangelho, ele não tem vergonha, e ele proclama esse Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho não é uma igreja. Evangelho não é uma instituição religiosa. Evangelho, segundo a Bíblia, é uma boa notícia, é uma excelente notícia que nos traz regozijo, alegria, que anuncia para nós o amor de Deus. Evangelho é a notícia do perdão de Deus por meio de Jesus. Evangelho é o poder de Deus que transforma, que muda, que justifica o pecador. Não existe nenhum poder na terra que pode salvar o homem dos seus pecados, a não ser crer em Cristo Jesus. Nós somos lembrados também que hoje vivemos numa época pluralista, relativista, secularista, onde se tem tantas igrejas chamadas evangélicas, tantas seitas, tantas religiões, sendo que pregam vários tipos de mensagem, menos o Santo Evangelho, onde se fala de tudo, como você ter prosperidade, como você ter uma empresa, como você melhorar de vida, como você melhorar o casamento, mas não prega que só Jesus Cristo é o Senhor. Então nós precisamos aprender a definir o que é o Evangelho. Evangelho que Paulo anuncia, basta você ler a Bíblia. Não é o Evangelho da prosperidade. Não é o Evangelho do conforto, não é o Evangelho do bem-estar, não é o Evangelho de um pensamento motivacional. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Este Evangelho que se tem anunciado por aí promete conforto. O Evangelho bíblico não, é sacrifício. O outro Evangelho é sucesso. O Evangelho de Cristo é renúncia. O outro Evangelho é riqueza nessa terra. O verdadeiro Evangelho é no céu. O falso Evangelho, ele é antropocêntrico, ele é humanista, ele coloca o homem no centro. Onde ensina que Deus está a serviço do homem. E isso nós damos o nome como falso Evangelho. Que pode até atrair multidões, sim,
Pode produzir entusiasmo nas pessoas, sim. Pode construir castelos na areia, sim. Pode inventar falsas esperanças, sim. Mas esse evangelho não leva à vida eterna. As Escrituras nos alertam. E eu queria que você prestasse bem atenção no que eu estou falando neste dia. Preste atenção. As Escrituras nos alertam que as pessoas que mais viram milagres foram as pessoas mais incrédulas. É só nós lembrarmos de Moisés, de Elias, dos apóstolos. O milagre em si não é suficiente para converter o coração de um pecador. A Bíblia ensina que a única forma é nascermos de novo através de ouvirmos a mensagem de Jesus pelo poder do Espírito Santo, para que o nosso coração se torne um coração regenerado e transformado para a glória de Deus. Eu aprendo também que há muitas pessoas que têm entrado para a igreja, mas não nasceram de novo. Não arrependeram dos seus pecados. Fazem até parte da igreja visível, mas não teve um encontro real, transformador, onde foram impactados pela mensagem de Cristo. Até professam o nome, mas negam com suas obras, com seus frutos. Pode até falar que Jesus é o Salvador delas, mas não é Senhor da vida delas. Pode até frequentar igrejas, mas da porta para fora, na sociedade, as suas vidas são de péssimo testemunho. Muito ajuntamento, pouco quebrantamento. Muita festa, pouco choro pelos pecados. Muito egoísmo, centralizado no eu. Gostam de estar no meio daqueles que se chamam evangélicos. Mas nós temos que entender que o evangelho tem que estar e entrar dentro das pessoas. Porque quando eu olho para a Escritura e eu vou ver o que significa o evangelho, a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. É como se fosse um dinamite, é o dinamis. E esse dinamis, segundo a Bíblia, ele tem a função de quebrar qualquer coração de pedra e transformar num coração sensível de carne. Ou seja, todo aquele que foi alcançado pelo evangelho da graça do Senhor Jesus, todo aquele que estava afastado de Deus, todo aquele que estava vivendo uma vida rebelde, no momento que o evangelho de fato tocou o seu coração, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, essa pessoa ela é quebrantada, essa pessoa ela se torna agora mais humilde, ela começa a olhar para a cruz do Senhor Jesus, e ela renuncia aos prazeres deste mundo, porque agora ela quer servir a Cristo Jesus. O evangelho é o poder de Deus. Em segundo lugar, o evangelho que é o único capaz de salvar o pecador. A Bíblia diz que não há salvação fora do evangelho, não há esperança fora do evangelho, não há vida fora do evangelho. O verdadeiro evangelho é Deus amando o pecador. É Deus enviando o seu próprio Filho para que venha e venha servir e venha dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o que nos mostra o amor de Deus, como João 3,16, que Deus deu o seu Filho para que morrêssemos, para que nós recebêssemos vida. Esse é o Evangelho. O Evangelho da Bíblia, nós aprendemos que é o justo perdoando o injusto. É a vida oferecida do Cordeiro, morto numa cruz, recebendo toda a ira de Deus, e para que nós recebêssemos vida e vida eterna. Evangelho é a boa notícia que Cristo venceu a morte. Evangelho é a boa notícia que Cristo venceu a morte e conquistou vida para todos aqueles que nele crê.
Então, de fato, se eu quero ter a vida eterna, eu tenho que estar aos pés de Cristo Jesus. Nós aprendemos que o Evangelho bíblico revela a justiça de Cristo imputada a nós, como o verso 17. Romanos, voltemos aqui para o texto, o verso 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que aquilo que nós não poderíamos fazer, Deus fez por nós em Cristo Jesus. Foi Cristo que veio ao mundo como nosso fiador, como nosso representante, como nosso substituto naquela maldita cruz. Quando nós olhamos Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 53, verso 6, o que nós vemos lá? Que a iniquidade, o pecado e a injustiça foi tudo sobre Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus ele foi transpassado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Que Cristo se tornou maldito por nós. E que o castigo que eu e você merecíamos estava sobre Cristo. Então eu aprendo que a justificação é muito mais do que apenas perdão. Deus também depositou em nossa conta a justiça de Cristo de tal forma que nós, todo aquele que crê em Jesus, estamos quites, estamos livres do débito com a lei. O perdão e a imputação da nossa dívida com Deus foi paga por Cristo Jesus na maldita cruz do Calvário. Esse é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a mensagem do amor de Deus. O Evangelho é a mensagem da graça salvadora, do perdão, do Deus amando o pecador, do justo perdoando o culpado e da vida eterna sendo oferecida de graça por meio de Cristo Jesus. Foi Ele, Cristo, que foi morto por nós. Mas a Bíblia diz que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou, e que todos nós, aqueles que cremos em Cristo Jesus, um dia, também com Ele, vamos ressuscitar. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. A salvação não se conquista por obras. A salvação não é mérito humano, a salvação é graça divina. O Evangelho é o amor em prol do pecador. E isso não é alcançado com esforço ou com prêmio, mas isso é recebido como um dom, como um presente. Não é o que nós fazemos para Deus, mas é que Deus já fez por nós. E Ele deu o seu Filho por amor a nós. O justo morrendo pelo injusto. Eu aprendo que a fé salvadora é o braço estendido de um mendigo para receber um presente de um rei. Às vezes as pessoas se tornam muito orgulhosas, soberbas e vaidosas. E elas esquecem que nós somos como mendigos. E todas as vezes que nós entendemos isso, e refletirmos sobre isso, e lembrarmos que não passamos disso, de fato nós entenderemos que nós precisamos do grande presente de Deus que deu a nós, o seu Filho, Jesus Cristo. Eu queria terminar lendo 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 5. Você que está me assistindo, gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 5. Que diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, por esse Evangelho, se retiverdes a palavra tal como lá preguei, a
a menos que tenha crido em vão. Verso 3: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Esse é o Evangelho. É o Evangelho da vitória, onde Cristo vence a morte, onde Cristo vence o nosso maior inimigo, a morte. E nós podemos ter vida eterna, por meio de Cristo Jesus. Por meio deste Evangelho, somos salvos, desde que se apeguem e apeguemos de forma firme, com convicção, renunciando esse mundo, se colocando e crendo e vivendo esse Evangelho que está anunciado por nós, para nós, por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu queria terminar, para que nós pensássemos nisso. Aquilo que o apóstolo falou em Romanos, no capítulo 1. Eu e você como cristãos, eu e você que fomos alcançados por este Evangelho, o Evangelho da cruz, o Evangelho que alcançou nós pecadores, o Evangelho que nos deu vida eterna por meio de Cristo Jesus. Paulo entendeu muito bem isso, e é por isso que Paulo vivia e pregava e anunciava esse Evangelho. E eu termino com as palavras de Paulo, que diz: ai de mim, se não pregar este Evangelho, no qual sou devedor. Que Deus te abençoe e que nós possamos nos lembrarmos de qual Evangelho nós temos vivido. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra. E em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, que essa mensagem, que através do poder do Espírito Santo, possa falar ao coração daqueles que ouvem. E que esse Evangelho venha a ser um Evangelho transformador de vidas, para a glória do nome de Deus. Assim nós oramos em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém.